Quem veio com a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Livro de Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8. Quero compartilhar com você essa palavra. Livro de Isaías está lá no meio da Bíblia. Isaías capítulo 6, do verso até o verso 8. Posso ler? Posso fazer a leitura? Vocês acharam? Versículo 1 de Isaías 6 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, as vestes do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus pés, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 voavam. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche teus olhos aí no seu lugar, aonde você está. Quero orar com você. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Fale com Deus agora, ore a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, na Tua casa. Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Fale conosco através da Tua palavra, abençoa cada um de nós, enche cada um de nós da Tua graça. Ó Deus, o Senhor conhece aquilo que cada um precisa, a necessidade de cada um, visita cada um, Pai. Abençoa cada um, Senhor. Que todos saiam daqui edificados, abençoados, renovados, restaurados, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nós também repreendemos tudo que vem de fora, toda ação do inimigo para atrapalhar, aquilo que vem para roubar, a palavra, a semente, tudo que vem para atrapalhar os nossos ouvidos agora, nós repreendemos, nós fechamos essa porta, e nós pedimos que o Senhor, o Teu Espírito, nos ajude nessa noite, para que a gente possa receber a Tua palavra. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. É muito importante quando alguém tem uma experiência, né? Quando você tem uma experiência, quando Deus toca no indivíduo, Ele consegue impactar o coletivo, né? Essa é uma frase do pastor Paulo, que ele é uma grande verdade. Quando Deus toca um indivíduo, Ele consegue trazer um impacto no coletivo. Ou seja, se Deus tocar em você, se Deus te dá uma experiência, se você for visitado, se você for tocado, você vai tocar outras pessoas. Amém ou não? Isaías, ele já era um profeta. Eu quero pegar a vida do Isaías aqui, hoje, a experiência do Isaías, do profeta, e trazer para nós, para a nossa realidade, para mim, para você, nessa noite, a visão que ele teve, a experiência que ele tem com Deus, na presença de Deus aqui essa noite. Ele já era um profeta, porém não conhecia o Senhor. Ele conhece o Senhor, ele fica face a face com... Quantos aqui quer ficar cara a cara com Deus? Né? O tema de hoje, o tema da palavra de hoje, eu coloquei aqui, ó. Você precisa ver o Senhor.
É um tema até meio, falou, nossa pastor, como assim? Eu preciso ver o Senhor. Isaías viu o Senhor. Ele começa falando aqui que ele viu, ele tem uma visão. É lógico que ninguém vê Deus assim, face a face. Até os querubins aqui, irmão, tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, né? Eu estava perguntando, por que eles cobriam o rosto? Porque, né, eles falam que Jesus é igual o sol do meio-dia. Já pensou você estar ali na presença, igual eles estavam ali? 2 asas eles cobriam os pés, tinha 6 asas. 2 cobriam o pé, 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam e glorificavam. Só saía uma coisa da boca deles: santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Quantos pode dizer aí? Repete comigo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A única coisa que você consegue fazer quando você entra numa experiência dessa é glorificar a Deus. Não dá para sair outra coisa da nossa boca a não ser adoração, porque ele entrou numa experiência. Porém, o Isaías, ouça aqui, ele era uma pessoa comum igual eu e você. Ele, é um momento da vida dele que ele estava muito frustrado. Não dá para falar de Isaías sem falar do rei Uzias. Então eu quero fazer uma menção aqui do rei Uzias, porque ele começa falando do rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quem era o rei Uzias e o que ele representava na vida de Isaías? O rei Uzias era primo de Isaías. Você estudar a história, pesquisar, você vai entender aqui. Eles eram primos. Ele foi um rei muito bom. Ele foi até o fim da vida dele. Depois ele faz uma besteira lá. Mas ele era um referencial na vida do Isaías. Imagina você. Ali era primo, ele convivia ali no trono, ali no palácio. Então ele tinha acesso, porque ele era além de ser um profeta, ele era primo. E a Bíblia fala que o rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. 50 anos ele reinou. Dá até para você imaginar aqui quantos anos ele morreu, né? Começou a reinar com 16 e reinou 50, e ele morre de uma enfermidade. Ele morre de uma enfermidade porque ele fez uma coisa que não era para ele fazer. Ele foi queimar o incenso, que era uma missão que era outorgada apenas para os sacerdotes. Só o sacerdote poderia ocupar aquela, mas a Bíblia fala que ele se ensoberbeceu. Ele conquistou tanto, irmãos. Ele foi um rei organizado, ele teve um grande exército. Ele foi engenheiro, ele inventou aquele negócio de... Quem já viu naqueles filmes? Aqueles filmes que joga pedra, aquelas pedronas assim, ó. Ele inventou um negócio lá que lançava pedra. Os exércitos chegando perto das muralhas lá, as pedras comiam, aqueles pedronas assim, ó. E foi ele que inventou, ele criou, ele formou, ele convocava os homens para guerra, ele formou exército, ele se organizou, a fama dele cresceu e foi até o Egito. Ele se fortificou, ele fortaleceu para lá. Então Isaías olhava para aquilo tudo, falou: rapaz, isso aqui é inabalável. De repente o homem cai de uma enfermidade por conta desse pecado. Ele quis, passar na frente do sacerdote. Ele achou que isso é um perigo. Mas ele, tirando essa parte, ele era um modelo. Ele era um referencial de Isaías. Isaías se encontrava aqui frustrado. Morreu meu primo. O que vai ser de nós? Entrou outro rei lá, mas já não era a mesma coisa, né? Que um rei lá, cada rei era o pai mesmo do Uzias. Foi doido. Foi um rei que... Então o rei Uzias entrou lá com 16 anos e começou, ele tinha juízo, ele começou a organizar o reino. Porém agora Isaías olha para aquilo tudo e falou: acabou tudo. E a única visão que ele tinha de reino, a única visão que ele tinha de trono, de reinado, era do primo dele. Por isso que ele fala: o ano que morreu o rei Uzias,
Eu vi um outro rei. Quantos quer ver o Rei dos Reis? Fala, eu vi um rei. E a visão que ele tem é algo, ele começa a descrever. Aonde que ele estava? Ele estava sentado num alto, diga comigo, alto e sublime trono. E as orlas, as vestes dele, enchia o templo. Agora você imagina comigo, as vestes do rei Uzias, era bonito, sim ou não, gente? Os reis usavam as rouponas, aquele negócio todo pomposo, assim, aquela... E ele achava que aquilo ali era o máximo. Mas quando ele viu o Rei dos Reis, cutuca o teu irmão e fala, quando você vê o Rei dos Reis, essa visão limitada que você tem aqui, vai cair tudo por terra. Amém ou não? Por que eu estou falando aqui que a gente precisa ver? A gente está andando limitado aqui nessa terra, com a visão pequena, mas quando você vê o Rei dos Reis, quando você tem uma experiência dessa, você é mudado. Toda a tua vida, tua existência é mudado. Tudo é mudado, tudo é transformado na tua vida, né? O Isaías estava até em pecado, né? Ele confessa o pecado dele, porque ele estava vivendo longe. É assim, funciona assim, ó. Quanto mais perto de Deus você chega, mais consciência você tem do pecado. Quanto mais longe de Deus a gente está andando, mesmo que seja servo de Deus, está numa igreja, tudo, mais a gente vai, o pecado ele vai se aproximando da gente. A gente vai se envolvendo, a gente vai devagarzinho, porque você está longe da presença. Mas quanto mais perto você chega, mais você consegue ver, mais você consegue enxergar, maior é a tua visão, e a percepção tua aumenta quando você entra na presença de Deus, não é? Não é isso que o salmista fala? Na tua luz veremos a luz. Ele fala de duas luzes ali, né? Na tua luz, quanto mais você andar na luz, mais você vai ver a luz. Você vai ter condições de enxergar, de receber uma revelação de Deus, de ter um conhecimento maior de Deus e das coisas de Deus. E é isso que acontece com Isaías. Ele começa a descrever o que ele viu aqui. Fala, gente, eu vi um alto e sublime trono. Eu vi um outro rei. Eu estava acostumado com o rei Uzias aqui. Nesse mesmo ano que ele morreu, Deus me deu uma chacoalhada e eu vi o rei. Deus estava dizendo assim, Isaías, tua referência é o rei Uzias. Eu vou te mostrar o meu rei, o meu trono. Eu vou te mostrar a minha glória, para você mudar o teu foco, para você mudar a tua. E aí ele começa a falar, irmãos. Falou, as orlas dele, a roupa dele, enchia o templo. Ele ficou de boca aberta, né? Você vai ficar assombrado quando você experimentar 10% daquilo que Deus quer derramar na tua vida. Amém ou não? Amém, igreja? E a gente precisa buscar. Ele viu a glória de Deus. E aí ele começa a falar, ele começa a descrever. E ele fala que ele viu os serafins. Ele viu esses serafins, esses seres que fica lá em Apocalipse, tem uma referência deles também. O João também viu lá em Apocalipse. Lembra que João viu? O que João viu? Lembra? O que João viu, né? De manhã pedi para colocar aqui, mas assim, eu vou só lembrar você. O que João viu? Acho que é Apocalipse 4:7. Os serafins que dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A mesma coisa que Isaías viu aqui, ele também viu. É Apocalipse 4:8, essa passagem aí. E ele viu que João, ele faz um comentário, que eles declaram isso de dia e de noite. O João, ele faz uma declaração diferente de Isaías. Ele fala, eles falam isso de dia e de noite. De dia, porque enquanto eles estão ali, ninguém consegue ficar ali sem glorificar, sem exaltar o nome do Senhor Jesus. E olha que eles cobriam o rosto, né? Eles cobriam o rosto, porque acho que eles não conseguiam olhar diretamente. É uma canção que a gente cantou aqui, né? João fala isso em Apocalipse também, que os olhos dele é como os olhos de fogo, né?
A Bíblia fala que Jesus é igual ao sol do meio-dia. Quem já encarou o sol do meio-dia? Né? A glória dele é muito grande. A grandeza dele, a majestade dele é muito grande. E a gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar para o céu. Você tem que sair da terra um pouco. A gente é muito humano. Você é humano, sempre vai ser humano, não tem jeito. Mas a gente também tem que ser espiritual. Sim ou não, gente? A gente tem que ter uma visão das coisas de Deus. Você sabe que o Isaías fala um negócio aqui, que quando eu comecei a ler essa passagem, eu fiquei meio indignado. Eu falei, esses serafins aqui, eles estão meio equivocados. E que hora que eles falam aqui, ô Walter? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Quem sabe o que está acontecendo na terra hoje, em Jardinópolis, no Brasil, no mundo? Está acontecendo um monte de abuso infantil, sim ou não? Está acontecendo um monte de injustiça. Vamos pegar só o Brasil, não precisa nem sair no mundo por aí. Porque ele fala, toda a terra está cheia. Ele está falando do mundo aqui. A terra está cheia da glória de Deus. Eu estou vendo um monte de coisa errada. Um monte de coisa que deixa você indignado. Tem um monte de injustiça. Tem um monte de corrupção, sim ou não, gente? Tem um monte de corrupção e a gente, talvez você já falou igual eu, assim, meu Deus, que dia que o senhor vai pôr a mão toda essa corrupção que tem no nosso país? Talvez você já falou essa frase. É difícil alguém que já não falou, né? Tem uns que já ficam até meio indignados e começam a amaldiçoar. Não faça isso. Peça para Deus, né? Não é errado você falar, Deus, põe a mão. Faz a tua justiça, né? Já que a gente não pode clamar o Supremo aqui da terra, tem um Supremo lá do céu. Nós estamos invocando o Supremo Celestial. Amém ou não? Só eles podem, só o Senhor dos Exércitos é que pode interferir em alguma coisa. Mas aí Deus mostrou, Deus é bom demais, né? Por que eles declaram? Porque a visão de quem está na presença de Deus, você não consegue ver outra coisa. Amém ou não? Quando você está no meio dessa glória, você só consegue ver bênção. Por isso os anjos, você só profetiza bênção. Se aqueles serafins estivessem vivendo onde a gente está aqui, talvez eles cometer alguns erros que a gente comete também. Porque tem hora que a gente acaba falando coisas que não devia. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, sim ou não? Se o serafim tivesse a mesma visão nossa daqui da terra, né? Mas ele está cheio da glória. Eles estão na presença e eles começam a profetizar. Toda a terra está cheia da sua glória. É isso que Deus precisa, de pessoas que profetizam. O anjo não consegue profetizar nada negativo. Você já viu? Você viu o anjo que veio chamar Gideão? Quem já viu na Bíblia? O anjo Gideão estava morrendo de medo, irmãos. Fazia 7 anos que eles estavam nas mãos dos medianitas. Eles plantavam o trigo, os medianitas vinham, passavam os carros por cima, quebrava tudo, tomava tudo. E a Bíblia fala que eles se enfraqueceram. E eles estavam fracos, porque roubava a comida deles, começou a morar nas cavernas. E um homem resolveu sair da caverna. Esse homem foi Gideão, o anjo foi lá encontrar ele. O anjo chegou para ele e falou, varão valoroso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, varão valoroso. Ele estava lá assim, ó, com medo. Você sabe por que os anjos ele tem uma visão diferente da nossa? Deus falou, vai lá naquele homem lá, naquele varão, e fala isso para ele. Eles têm uma linguagem diferente da nossa. Mas se o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente, Deus é comigo. Se Deus é comigo, por que nós estamos vivendo isso daí? Talvez você fale isso também. Por que nós estamos atravessando essa dificuldade? Por que os medianitas, a malequita entrou na nossa terra, destruiu a nossa plantação? Nós estamos na mão desse povo. Como é que o Senhor é conosco? Tenho certeza que você ia falar a mesma coisa de Gideão. Aí o anjo falou para ele assim, vai na tua força. O anjo não fala uma palavra negativa, irmãos. Vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. E o Senhor vai entregar os medianitas nas tuas mãos. Porque o anjo, ele tem uma visão do céu. Deixa eu te explicar algo aqui. Você precisa aprender a falar a linguagem do céu. E vivendo no meio das trevas igual a gente vive, às vezes você não aprende. Por isso que você precisa ter uma experiência com Deus.
Por isso que a gente tem que entrar diante de Deus e ver, quando você sai do meio daquela glória de Deus, como Isaías, a tua visão é mudada, né? Fala para o teu irmão, Deus vai mudar a tua visão. Deus vai mudar, e Deus, você vai começar a falar a linguagem dos anjos, a linguagem de Deus, a linguagem celestiais. Você sabe por que Deus dá o dom de línguas, irmãos, que a gente tem hora que você tem que sair orando em línguas? Porque essa é a oração em línguas, é a linguagem do céu. Está profetizando através da tua boca. E a gente precisa de uma linguagem celestial, onde você consegue, como esses serafim, declarar: toda a terra está cheia da glória de Deus. E você sabe que a glória de Deus vai invadir toda a terra, porque essa declaração que vem lá do céu, que vem lá do trono, ela é verdadeira, é uma palavra profética. A gente talvez não consegue ver. O Isaías deve ter assustado. Ele falou: será que esses querubins já foi lá na terra mesmo? Mas é que eles têm uma visão de tudo ali. Eles estão diante de Deus. A tua visão é mudada quando você está diante de Deus. Sim ou não? A tua visão é mudada quando você está diante de Deus. Você quer ver uma coisa? O salmista, ele começou a desviar de Deus. Começou a ter inveja do ímpio. Eu acho que lá no Salmo, eu pedi para pôr ali, eu esqueci, né? Hoje não tem. Mas lá no Salmo 73, marca aí, vamos dar um pulinho lá no Salmo 73. Marca aí o Isaías 6. Vai comigo lá no Salmo 73, para a gente ver uma coisa aqui. Ele teve uma visão. Ele estava com uma visão distorcida, e ele começou a ter inveja do ímpio. E aí, de repente, ele entra na presença do Senhor, a visão dele é mudada. É isso que eu queria mostrar para você. Salmo 73. Acharam? Posso ler? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha, a palavra inveja aparece aqui. Pois eu tinha inveja dos ímpios, quando via a prosperidade deles. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba o cerca com colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corruptos e tratam maliciosamente de opressão, né? Falam arrogantemente. E põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, as águas do copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, e aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim: eis que ofereceria a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim doloroso. Diga comigo assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Esse salmo aqui, nós vemos o salmista desistindo de tudo.
Ele estava desistindo de Deus, das coisas de Deus. Ele estava desistindo. Ele falou assim: eu tive inveja do ímpio. Eu fiquei com inveja do ímpio. Porque eu estou buscando a Deus, eu estou me afligindo, eu estou jejuando, eu estou servindo, eu estou te buscando e nada acontece na minha vida. Os caras aqui na minha frente, aqui, vizinho daqui, dali, estão prosperando. Os caras estão enriquecendo e nada acontece com eles. E o diabo foi enchendo o coração do salmista. E o salmista, ele ficou inflamado. O que eu estou mostrando para você aqui? Quando você está longe de Deus, é isso que começa a acontecer. Quando a gente não está buscando, quando você não está conectado, quando você não está, assim como Isaías, entrando na presença de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, quando você não adora, o inimigo começa a te inflamar. Ele começa a te inflamar o teu coração. Ele começa a comparar a vida dos outros com a tua vida. E aqui ele fala: eu fiquei com inveja do ímpio. E o que eu acho lindo aqui, aí ele fala: até que eu entrei no santuário. Quantos podem dar um glória a Deus? Ele está dizendo assim: até que eu entrei na presença de Deus. Aí eu vi a diferença de quem serve a Deus. E a diferença, aí ele se arrependeu, irmãos. Aí ele se quebrantou. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? A gente vai ver que Isaías, ele fala até do pecado dele, porque ele estava longe de Deus. Mas quando ele viu a glória, ele foi mudado pela glória. A presença de Deus muda você. Não fique longe de Deus. O que eu estou dizendo em ficar longe de Deus? Às vezes eu estou na igreja, eu posso ficar longe de Deus. Eu posso parar de orar, eu posso parar de adorar, né? Eu tenho uma palavra para você hoje: não deixe de ser um adorador. Nós estamos lendo uma passagem de adoração. Nós estamos lendo uma passagem onde um homem entrou num nível de adoração, que ele viu tudo que estava acontecendo diante do trono, perto do trono. E a gente vai ver o que aconteceu na vida dele. A adoração muda a tua vida. A adoração, ela traz um impacto, uma mudança na tua vida. Por isso não fique longe. Porque se a gente começar a ficar longe de Deus, e deixa de buscar, e deixa de orar, e deixa de adorar o Senhor, e aí o inimigo vai trazendo pecado, ele vai se achegando, ele vai colocando coisa, vai inflamando o teu coração. O diabo inflama o nosso coração, até com ciúmes, com inveja. Aqui aparece a palavra inveja. Eu fiquei com inveja dos ímpios. Eu vi que eles prosperavam, eu estou lutando. Eles não têm respeito com Deus, blasfema de Deus, mas mesmo assim eles estão prosperando. Até que eu entrei na presença de Deus. Até que ele entrou diante de Deus, aí a história mudou. Aí ele teve uma visão correta das coisas. Aí ele viu, quando você entra diante de Deus, a tua visão é mudada. Por isso que os querubins, eles cantam, eles declaram: toda a terra está cheia da glória de Deus. Não é que não existe problema, você não consegue ver os problemas. Você consegue ver uma solução muito maior do que os problemas. Amém? Quando você está diante de Deus, você enxerga, você consegue enxergar todas as possibilidades. Tudo é possível quando você entra nessa dimensão. Tudo que era impossível se torna possível. De repente esse homem está vendo uns seres lá voando, dos 6 asas. Uma cobre o pé, outra cobre o rosto, outra voa. E eles declaram, e eles falam: santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Irmãos, 24 horas por dia, ele foi envolvido naquela adoração, naquela atmosfera de adoração. Deus quer te envolver. Amém ou não? Deus quer te envolver numa experiência. Às vezes nós precisamos, irmão. Eu lembro da primeira vigília que eu fui, irmãos. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu era novo na fé. Eu não entendia nada, eu não sabia nada. Eu não sabia nem o que era vigília. Mas eles falaram: hoje vai ter uma vigília, irmão. Nós vamos te levar para a vigília. Eu falei: o que é? O que acontece na vigília? Como que é a vigília? A vigília de noite é num sítio que a gente vai. É igual um culto, só que é melhor. Por que é melhor? A gente está ali, todo mundo é escuro, ninguém está preocupado com ninguém. Você fecha o olho, você ora alto, você pode, botar a boca para fora. E Deus derrama poder na vigília.
Eu estava com tanta fome de Deus. Para ver a glória você tem que ter fome. Amém ou não? Para ter experiência com Deus, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito, ser tocado como foi Isaías, você tem que ter fome. Não adianta vir falar para mim um monte de teologia, 50 passos para você receber o Espírito Santo. Irmão, eu vou te dar um passo só. Vou te dar uma dica só. Tenha fome. Seja esfomeado pela presença de Deus e busque a Deus. Simples assim. E Ele vai te visitar. Amém? Se é um escolhido, Ele vai te visitar poderosamente. E eu fui nessa vigília, falei... o pastor orientou lá, vocês vão confessar pecado agora, irmãos. Vocês vão confessar pecado, e eu tinha pecado, hein? Novo na fé, tinha saído das drogas, eu pus a cara no pó lá e comecei a confessar pecado. Falei, vocês vão confessando pecado aí, 2 horas de joelho. Eu falei, vixe, hoje o bicho vai pegar aqui, né? Ou é o Espírito Santo que pega. E eu fiquei... Eu lembro que todo mundo levantou, começou a adorar, e eu lá de joelho, porque eu falei, eu só saio daqui, meu joelho estava doendo, eu só saio daqui quando o Senhor me visitar com poder. Aí meu discipulador lá, que estava do meu lado lá, foi tentar me ajudar, o Serginho Daltoso na época, acho que até o primo ele é, né? Foi tentar me levantar, falou, já nós ficamos em pé para adorar, já. Aí eu lembro que eu olhei para ele, mas Deus não me derramou poder ainda. Aí só coçou assim, falei, vai me dar trabalho, ele pensou, né? Mas eu fiquei lá, irmãos, até no fim da vigília. No fim da vigília, o Senhor me visitou. O Senhor veio aquele fogo verde. Nunca eu esqueci daquela experiência, eu só via fogo, aqueles relâmpagos assim. Aí eu achei, falei, mas é porque eu estou com o olho fechado, né? Eu abri o olho, não via ninguém, não tinha um irmão ali, só tinha fogo. Fogo cruzado, e aquela glória, aquela experiência, foi uma coisa, foi um batismo poderoso com fogo, poderoso batismo do Espírito Santo. Não foi uma visitaçãozinha. É isso que você quer, Jesus falou. É isso que você quer para a tua vida. Eu estava ali pedindo, implorando, que eu queria ver o poder dele. Eu já tinha experimentado, eu já tinha sido liberto das drogas, mas aquela visitação, aquele dia, foi para marcar a minha vida. Então eu lembro que eu caí no chão, não tinha força para levantar. O poder de Deus é muito tremendo, você não consegue ter força. Eu lembro que eu pedi para Deus parar, não porque eu fiquei com medo, fiquei igual Isaías ficou com medo de morrer. A gente vai voltar para o texto aqui, você vai ver que Isaías teve um grande medo de morrer. Falou, eu vi o Senhor, não vou sair daqui vivo não. Chegou a minha hora, e eu pensei a mesma coisa, só que eu não... Falei que ia morrer, eu pedi para Deus parar. Falei, para que tá bom, Deus. Para, meu Deus do céu, eu vou acabar morrendo aqui hoje, né? Que manifestação foi aquela? E eu saí daquela vigília, parece que tirou tudo que estava dentro, foi uma limpeza. Fogo queimou. Existe um fogo que sai do trono. A Bíblia diz que existe um rio de fogo que sai debaixo do trono em Apocalipse. Se uma brasinha daquela cair em você, irmão, você nunca mais vai ser o mesmo. Você entende o que eu estou falando? E esses serafins, eles são os anjos que vivem ali. O João viu eles também. E João fala que eles ficam dia e noite dizendo santo, 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 santo é o Senhor. Eles são tocha de fogo. Porque você imagina você viver perto do trono, ainda adorando, né? Um querubim daquele relar em você, você está... E foi um deles que pegou uma brasa para queimar o Isaías, né? Vamos voltar lá no texto. Eu quero te mostrar algumas coisas que aconteceu na vida dele, na vida do profeta. Volta lá no Isaías capítulo 6, né? Eu queria também falar o que aconteceu, o que a adoração provoca. Eu quero falar primeiro o que a adoração provocou naquele lugar. Pastor Jair, se a gente começar todo mundo levar a sério, adorar o Senhor, invocar o nome do Senhor e orar mesmo, buscar a Deus, o que pode acontecer aqui em Jardinópolis? Você acha que Deus pode fazer coisas sobrenaturais? Sim ou não? Sim ou não?
Lá em Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, os apóstolos começaram a orar. Foram presos, apanharam, foi chicoteado. E eles mandaram Pedro calar a boca. Ó, nós vamos te soltar, você está livre da cadeia. Só que nós vamos te avisar uma coisa, ó. Chega. Não é mais para vocês falar desse nome. Chega. Acabou. Aí Pedro foi lá e reuniu toda a igreja. E o que eles fizeram? Eles começaram a orar e se humilhar diante de Deus. Ele falou, nos revista de poder, para que a gente possa ser testemunhas poderosas. Nos revista com teu poder. Nós não vamos parar de falar. Nem diante dessas ameaças das autoridades, nós não vamos parar de falar. Porque não é contra nós que esse povo se levantou. Eu lembro, a oração deles é contra o Senhor dos Exércitos. Verdadeiramente é contra o teu ungido que esse povo tem se levantado. E eles pediram para o Espírito Santo renovar eles, para que eles pudessem testemunhar. E a Bíblia fala que veio um poder tão grande que houve um terremoto, chacoalhou o lugar onde eles estavam reunidos. O que você faria se acontecesse um terremoto aqui? O que você faria? Eu conheci a irmã Antonieta. A irmã Antonieta, ela quase 100 anos de idade, uma senhorinha, ela ministrava lá em Brodowski, ela ministrou várias vezes. E ela contou para a gente que um dia ela estava orando, tinha jejuado, ela estava num fogaréu, e ela começou a orar, estendeu a mão e teve um terremoto lá. Não é terremoto. E o poder de Deus foi tão forte que deu uma chacoalhada, igual quando vai ter um terremoto, mas não ficou um crente. Eles limparam mesmo, ó, né? Eles picaram a mula. E ela ficou com aquela paciência dela esperando. Aí foi voltando um por um, foi voltando e sentando. Ela falou, você escorreu de quem? Por que você escorreu? Falou, irmã, a gente nunca viu isso, a gente achou que era um terremoto. Aí ela mostrou essa passagem de Atos, que houve um grande mover, né? Por Deus não pode fazer o que ele fez lá na igreja primitiva. Tem gente pedindo para ressuscitar. Se ressuscitar um morto aqui hoje, vocês caem duro. Ela falou, vocês têm medo do poder de Deus. E a gente muitas vezes tem medo. E olha o que aconteceu aqui. Volta para o texto aqui. Olha o que acontece aqui. Versículo 4. Os umbrais, repete comigo, os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Meu Deus, os umbrais da porta, na medida que eles falavam santo, santo, com a voz daquele que exclamava, santo, santo, os umbrais chacoalhou, o lugar chacoalhou, o poder de Deus chacoalhou aquele lugar. O Isaías, você imagina o Isaías, ele deve ter grudado ali na soleira do, já estava prostrado ali, grudou na ponta do altar ali e falou, é hoje. Se eu sair vivo hoje aqui é lucro, meu pai. O que está acontecendo? E ele descreve aqui que os umbrais, acho que ele olhava por assim, sabe, prostrado, os umbrais da porta, do lugar, lá do lugar, se moveu. E a casa se encheu do quê? O que fala aí? Eu falo que esses shows aí, que tem aí, que solta aquele monte de fumaça, eles copiaram daqui. Mas aquilo lá é fogo estranho, viu, irmãos? Aquilo lá é... Copiaram tudo daqui, ó. Pensou, varão? Que os caras gostam de soltar aquelas fumaças, né? Aqui fala que a casa se encheu de fumaça, da adoração daqueles anjos, daqueles querubins. Isaías presenciou tudo o que estava acontecendo em volta do trono. Irmãos, a tua adoração, ela pode chacoalhar. A tua adoração, ela pode chacoalhar. Você quer ver outro lugar que houve um terremoto? Quando Paulo e Silas estavam presos, apanharam, e à meia-noite, eu sempre falo aqui na igreja, que sacrifício de louvor agrada a Deus. O que é sacrifício? Talvez você está aqui hoje, ouvindo eu falar, o pastor está falando de experiência, ele não sabe a minha vida, ele não sabe o que eu estou passando. Talvez, para você adorar hoje, é um sacrifício de louvor. É quando você não tem motivos para adorar. Paulo e Silas tinham motivo, apanharam.
as costas tudo cheio de vergão, à meia-noite eles começaram a cantar. A Bíblia diz que eles levantaram louvor, falou, vamos louvar a Deus à meia-noite. À meia-noite, a Bíblia fala que houve um tremor, todas as cadeias foram quebradas. O louvor quebra a cadeia, amém ou não? A tua adoração quebra todas as cadeias. E houve não só as cadeias que estavam prendendo eles, mas as cadeias dos prisioneiros de volta. Tremeu todo aquele presídio, todos foram libertos. Todos foram libertos. A adoração, ela pode causar um grande estrago também no território do inimigo. Se a igreja entender o poder dessa arma de adoração, amém, gente? Amém? E adoração, o que é adoração também? Essa experiência causou na vida do Isaías. Vamos lá, versículo 5 agora. Olha o 5 aí comigo. Aí ele caiu em si. Ele falou, então disse eu, ai de mim. Repete comigo, fala, ai de mim. Pois estou perdido, ele falou, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Antigamente eles falavam não, é um fato, né? Que ninguém podia ver Deus e ficar vivo. Você não pode ver Deus. O Moisés pediu para ver Deus. Você lembra que Moisés pediu? Porque ele fala aqui que ele viu o Senhor. Eu não acredito que ele viu o rosto do Senhor, porque cada um conta. E Deus é tão glorioso, irmão, que cada um ele mostra alguma coisa. Essa irmã Antonieta que eu falei, ela falou que viu a mão do Senhor. O máximo que ela viu. Ela viu a mão do Senhor jogando umas gotinhas. Ela foi arrebatada e ela viu o Senhor com a mão dele jogando algumas gotinhas. Onde caía gotinha, assim, a turma era batizada com o Espírito Santo. Aí ela falou, Senhor, por que o Senhor não vira essa... Era um frasquinho que ele estava na mão ali, jogando só umas gotinhas. Ungindo lá do céu, né? E aí ela falou, não posso virar isso aqui, a carne é fraca. Se eu derramar isso aqui, mata todo mundo. Eu tenho que jogar de gotinha. E hoje eu vou pedir para Deus jogar uma gotinha na tua vida. Amém? Quantos recebe? Eu preciso de uma gotinha, eu já falei para Deus. Só uma gotinha da graça, que ela transforma toda a tua vida. A gente não tem noção da dimensão do poder de Deus. E aí, irmãos, o Moisés pediu para ver o rosto. Ninguém pode ver o rosto assim, irmãos. É muita santidade. Como que você vai olhar? Falou, Moisés, ninguém nunca viu meu rosto. Você quer ver meu rosto? O Moisés era atrevido, hein, gente? Que corajoso, hein? O povo fugia de Deus, mas ele queria ver o rosto. Eu quero ver a tua face. E Deus falou, Moisés, vou fazer o seguinte. Primeiro você vem em cima dessa rocha aqui. Eu quero te falar o significado da rocha. Primeiro você vai ter que ficar em cima da rocha. A rocha na Bíblia representa Cristo. Amém ou não? Primeiro você tem que estar em Cristo. Se não estiver em Cristo, irmãos, nada vai dar certo. Para você não morrer, primeiro vou te colocar em cima da rocha. Olha que coisa linda que a gente aprende aqui. E outra coisa, você vai me ver só pelas costas. Porque o que você está pedindo aí, você vê meu rosto, filho, você não vai sair daqui, não vai ser bem para você não. Não vai acabar bem isso não. Então, você vai me ver só pelas costas. Aí imagina a cena, Moisés em cima da rocha. E Deus passou rapidamente. Ele viu Deus só pelas costas. Assim, Deus passou, ele caiu assim, ó. Né? Deu glória a Deus, graças a Deus. Ele falou, graças a Deus que eu não vi o rosto. Eu só vi um vulto que se eu visse o rosto eu morria. E Isaías, ele se achou nessa condição. Isaías aqui, ele se achou nessa mesma situação. Ele falou, ai de mim, que eu vim parar, onde eu vim parar? Eu vou morrer hoje, acabou para mim. Porque os meus olhos viram, quantos querem ver? Os meus olhos viram o Rei da Glória. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Senhor. E o serafim, irmãos, ele percebeu, né? Posso te falar uma coisa? Deus não vai te levar na presença dele para te matar.
Muitos ficaram com medo de morrer, mas eu não vi nenhum morrer. Todos saíram transformados. Deus quer te dar uma experiência para transformar você. Deus não quer te acusar. Deus não vem para te acusar. Deus, Ele não vem. Quando era novo convertido, eu tinha medo que... às vezes você conversa com gente que não tem discernimento e fala, olha, cuidado, hein? A Bíblia fala que essa profecia, a palavra de Deus, ela vem para exortar. Deus te exorta, sim. A gente precisa de muita exortação, sim ou não? Ela vem para consolar e ela vem para edificar. A profecia, que é a palavra que está sendo ministrada hoje, não é para te ameaçar, não é para te, mas é para te exortar, para te confortar e para te edificar, para edificar a tua vida. Eu quero que você saia daqui, não com medo, mas com desejo de ter uma experiência com Deus. Minha intenção de pregar essa palavra é que você saia daqui com fome de Deus. Para que você tenha uma experiência e seja mudado, como foi mudado Isaías. Ele foi mudado. Ele foi transformado em outro homem. E aí o querubim, quando ele viu o desespero dele, ai de mim, eu vou morrer, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, eu não tenho andado corretamente. Aí ele começa a lamentar ali, e aí, pega comigo, volta no texto. Volta no texto lá, olha aí. Versículo 6 agora. Porém, um dos serafins voou para mim. Quantos quer que um serafim voa lá na tua casa hoje? Uma brasa de fogo. Trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Meu Deus, meu Pai. O anjo voou para ele com a brasa, pegou lá no altar, foi lá assim, ó, uma tenaz, pegou aquela brasona assim, veio para o lado dele, falou, é agora ele me torra tudo, eu morro, E o anjo tocou aonde nele? Tocou nos lábios dele. Aonde é o teu pecado? Deus vai tratar, o pecado dele era na língua. E Deus tocou os lábios dele e ele ficou purificado. Quantos querem ficar purificado? Quantos querem? Eu já pedi para Deus tocar nos meus olhos, né? Recentemente eu preguei sobre a concupiscência dos olhos, é aquilo que você vê, é aquilo que você cobiça, concupiscência da carne, é aquilo que a nossa carne deseja, né? A brasa vai tocar na área que você precisa. No caso do Isaías foi nos lábios. Talvez tenha que tocar nos meus olhos, teus olhos, na tua mente, sim ou não? O diabo tem sujado a nossa mente com um monte de pensamentos impuros, com um monte de ideia, com um monte de sujeira. Não é você que está pensando, é o maligno que vem trazer essas ideias, esses pensamentos. E a brasa de fogo tem que tocar na tua mente. Amém ou não? Deus tem que mudar, a nossa mente precisa ser renovada, a gente tem que ser renovado. Diante de Deus você é renovado. Isaías foi renovado. E aí ele fala aqui no 7, né? E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. E a tua, repete comigo, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Quantos podem dar um glória a Deus? Você está aqui nessa noite hoje, talvez o diabo está te acusando, eu quero dizer para você, tua iniquidade foi perdoada. Você só está aqui, né? Porque Deus, Ele te escolheu. E Ele já te tocou com a brasa do altar, né? Ah, mas eu tenho ainda uma dúvida aqui, eu tenho uma... Confessa todos os pecados, como Isaías. Isaías reconheceu o pecado dele. Acho que o Senhor só estava esperando, na hora que ele reconheceu, o querubim foi lá e tocou naquela área da vida dele, tocou com a brasa, né? E eu vou te falar uma coisa, eu gosto de uma passagem de Apocalipse, que um anjo, eu acho que é um desses serafim, que ele está relacionado ao negócio do fogo, da purificação. Os serafins, eles estão relacionados, a área deles é a purificação. Se Deus quiser queimar um lugar, santificar um lugar, Ele vai mandar o serafim, né? Existe
O Miguel, que é um anjo guerreiro, o Gabriel, que é um anjo mensageiro, são querubins. Mas esses serafins aqui, eles têm uma missão específica. Tem uma passagem em Apocalipse que eles começam a jogar brasa de fogo para a terra, né? Começa, quando Deus for trazer o juízo ali de Apocalipse, né? Esses mensageiros, esses anjos, eles vão jogar brasa. Você imagina uma brasinha, tocou os lábios de Isaías. Você imagina esses anjos começar a jogar brasa, né? Vai vir tanto maldição como bênção. Porque o Apocalipse, ela é bênção para quem serve a Deus, né? Assim como foste fiel à minha palavra, na perseverança da minha palavra, né? Guardaste a minha palavra, eu te guardarei naquele dia, né? Na tribulação que virá sobre todo o mundo. É uma promessa, irmãos. Amém? É uma promessa para quem é fiel. A mensagem que eu tenho para você é: seja fiel, não se conforme. Não se conforme com a tua vida espiritual. Busca mais. Fala: Deus, eu quero ter uma experiência dessa. Eu quero, como Isaías, ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Amém? Você pode pedir isso? É lógico que pode. Você pode orar dessa forma? Pode. E aí Isaías foi tocado. O que acontece com ele quando ele foi tocado? Tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Verso 8. Olha o que acontece quando você, na presença, repete comigo, na presença de Deus, você tem noção do pecado. Amém ou não? Ele teve noção do pecado dele. Quando você entra diante de Deus, tudo fica, não tem jeito de esconder nada diante de Deus. Ele teve noção do pecado, porém ele foi perdoado e agora ele é enviado. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? A Deus, às vezes ele é um humor, né? Só tinha Isaías ali e os serafins, né? Quem que Deus estava falando? Para quem que Deus estava falando? Para Isaías. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: acho que ele deve estar falando comigo, né? Eu já tinha sido perdoado, ele já estava assim, já tinha tirado um peso dele. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu queria terminar essa palavra falando isso para você. Deus hoje quer pegar, Ele está fazendo a mesma pergunta para mim e para você: a quem enviarei? Com quem que eu posso contar? Amém? Quem que eu posso contar hoje? Tem uma experiência do Kenneth Wager. Eu já li muitos livros dele. E ele fala o seguinte: um dia ele viu Jesus. Quantos quer ver Jesus aqui? Um dia ele viu Jesus assim de longe. E Jesus estava tentando falar alguma coisa para ele. Só que entre ele e Jesus apareceu um demônio e fazia umas agasalhas lá assim, né, umas gritaiadas. E ele tentando, ele estava ignorando aquele demônio ali, tentando ouvir o que Jesus estava falando para ele. E ele falou: mas gente, eu estou vendo um demônio. E Jesus está falando comigo. Será que Jesus não está vendo esse demônio? Ele ficou esperando Jesus repreender o demônio. Mas Jesus não repreendia o demônio. Ele ficou, e o demônio, né, gritando, fazendo uns agasalhos para ele não entender o que Deus estava falando para ele. E o diabo faz isso com a gente no dia a dia. Deus está querendo falar com você, você está distraído, você está se envolvido, você está envolvido com tanta coisa. E aí Jesus não repreendia o demônio. Ele foi ficando tão assim irritado, porque ele queria ouvir a voz de Deus. E aí ele falou: te repreendo, demônio. O demônio caiu para o chão. Na hora que ele caiu, aí ele conseguiu ouvir o que Jesus estava falando para ele. Aí ele falou: Senhor, o senhor não viu o demônio? Eu falei: lógico que eu vi o demônio. Mas o senhor não repreendeu o demônio? Ele falou: quem falou que sou eu que tenho que repreender o demônio? Aí Jesus deu uma palavra para ele que eu li no livro dele, mudou a minha vida quando eu li isso daí. Às vezes fica esperando Deus fazer algo por você, é aquilo que você precisa fazer. E aí ele falou: quem te falou que eu vou repreender o demônio que aparece no teu caminho? É você mesmo que tem que usar a tua voz profética e repreender o demônio. Eu fiz isso quando eu estava na terra. Eu fiz isso quando eu estava na terra. E aí ele falou algo do corpo de Cristo. Ele falou: eu sou o cabeça do corpo, Jesus falou para ele. Mas você
A mão está no corpo. É a mão de vocês que vai curar os enfermos, sim ou não? Não é Jesus, é a tua mão. A mão está no corpo. A mão, Jesus é o cabeça, é as mãos da igreja. Olha só o que Jesus falou para ele. É as mãos da igreja que vai até os enfermos hoje. A gente precisa entender isso para curar os enfermos. É a tua voz profética. É você que tem que profetizar. Né? O Ezequiel se viu lá no meio de um vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta para ele: esses ossos podem viver? Ele falou: tu sabes, Senhor. Ele falou: então profetiza. O Ricardo, se o Ricardo crê e profetizar, o Ricardo não vai fazer o milagre. O milagre, ninguém aqui faz milagre. Mas se eu tiver coragem de profetizar, Deus vai fazer o milagre. Se você for corajoso e tiver fé para profetizar, colocar a tua mão nos enfermos, Deus vai curar os enfermos. A gente só precisa ter ousadia. E aí aquele pastor missionário, ele falou: meu Deus, como que eu não tinha entendido isso? Ele falou: então eu deleguei o meu nome. Em meu nome curarão os enfermos, sim ou não? Repreenderão. Então a gente só precisa usar o nome dele. É igual um cheque em branco assim. Quando você preenche, aliás, um cheque assinado em branco, aí você preenche, ele usa. Jesus falou: você usa o meu nome. Manifesta um demônio lá, você fala: em nome de Jesus. Quem que ora desse jeito? Quando você vai orar, ainda mais quando a situação, aí que eu grito o nome de Jesus mesmo. O nome de Jair não vira nada. O demoniado falou uma vez para mim, falou: que você não vem no teu nome, você não é homem. Eu falei: que meu nome, rapaz? Você está bobo? Em nome de Jesus você vai sair. É meu nome. Então Jesus, ele deu para nós, ele delegou essa autoridade para nós. Amém? E aí o Isaías falou: eis-me aqui. Deus está esperando que a igreja hoje tenha essa mesma disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu quero que você fique em pé. Vou chamar os músicos aqui, né, para a gente encerrar uma canção.